Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre Michel Foucault. Eu quero abordar este volume aqui, que é publicado pela editora Forense Universitária. É o volume de número 9 da coleção Ditos e Escritos, que é a coleção que apresenta os textos dispersos, pequenos textos, textos com tamanhos variados, alguns muito pequenos, outros relativamente grandes. Esse é o volume 9 da edição brasileira, cujo título, cujo tema abordado é Genealogia da Ética, Subjetividade e Sexualidade, e eu vou falar então sobre um artigo bem pequeno chamado Sexualidade e Verdade. Ok? Então nós vamos começar falando sobre quem foi Foucault, filósofo francês, que viveu entre 1926 e 1984, portanto morreu relativamente novo, com apenas 57 anos de idade, especialista no debate sobretudo em torno da questão do poder. Esse texto chamado Sexualidade e Verdade é um texto de 1977, é uma introdução ao primeiro volume da História da Sexualidade, cujo título é A Vontade de Saber, e que estava neste momento sendo traduzido para o alemão. Então é um texto de apenas 2 páginas, mas que condensa muita informação interessante e importante. Por isso então eu vou abordar esse texto aqui hoje com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar observar o que aparece nesse prefáciozinho aqui, nessa introdução à história da sexualidade. Então vamos lembrar que Foucault publicou 3 volumes de uma história da sexualidade, o primeiro em meados dos anos 70 e os 2 seguintes em meados dos anos 80. Há um espaço muito grande entre um e outro, entre o primeiro e depois o segundo e o terceiro volumes. Há também uma diferença muito grande de abordagem, de foco, de temática. E o Foucault, quando está falando da história da sexualidade no início dos anos 70, que é o caso aqui, ele está pensando muito na sexualidade como um dispositivo de poder. E então a gente vai precisar ter isso como pano de fundo para a nossa análise desse texto aqui. Então vamos lá. Primeiro a gente observa aqui nesse texto o que nesse momento, pelo menos, era o projeto de uma história da sexualidade. Por exemplo, na página 11 ele diz assim, meu sonho seria fazer um trabalho de fôlego que se corrigisse no decorrer de sua progressão. E isso de fato aconteceu. Foucault fez um trabalho de fôlego e de fato esse trabalho foi sendo corrigido durante a própria trajetória. Quer dizer, o Foucault fez um projeto de vários volumes com uma perspectiva e depois, com o passar dos anos, ele foi simplesmente reconduzindo esse projeto, refazendo a partir das questões que ele ia investigando, ia descobrindo, ia revendo o modo como ele ia abordar a questão. E diz ele ainda na página 11 que fosse também aberto tanto às reações que ele provocasse quanto às conjunturas que ele cruzasse no caminho. Então isso é muito legal, porque você tem um projeto de pesquisa, estudar a sexualidade, mas ao mesmo tempo está aberto às modificações de rota à medida em que novas questões vão sendo descobertas e colocadas. E ele diz ainda, terminando a citação, e talvez também aberto a novas hipóteses. O que eu desejo é um trabalho disperso e alterável. Bem legal essa frase, Um trabalho disperso, quer dizer, um trabalho que vai pegando a temática e vai vendo como é que essa temática vai se dispersando. Esse é um termo Foucaultiano bastante utilizado, a dispersão. Como é que as coisas se constituem a partir de uma dispersão, e um trabalho alterável. Bom, esse projeto de fato foi levado adiante pelo Foucault, foi realizado. A gente sabe, por exemplo, que embora ele tenha publicado apenas 3 volumes em vida, ficou pronto um 4º volume que não foi revisado,
por ele, não foi feita a revisão final, mas que acabou sendo publicado póstumamente. Então, na verdade, foram publicados 4 volumes da história da sexualidade do Foucault. Ele começou pensando na sexualidade, problematizando a sexualidade no mundo ocidental contemporâneo, como é que a sexualidade se constituiu num objeto de investigação por diversos saberes qualificados, acadêmicos, científicos, e depois ele fez um deslocamento importante e começou a estudar a questão da sexualidade no mundo antigo, enfatizando a Grécia, a Roma e também o cristianismo antigo. Então houve de fato uma alteração bastante importante do ponto de vista temático, O Foucault saiu do foco da sexualidade no mundo contemporâneo e colocou seu foco na sexualidade no mundo antigo. Outra questão que aparece aí nesse texto é o que seria para o Foucault, nesse momento, o objeto de uma história da sexualidade. E ele diz ainda na página 11, eu não quis escrever a história do comportamento sexual nas sociedades ocidentais, mas tratar de uma questão mais sóbria e mais limitada. Como esses comportamentos se tornaram objetos de saber? Por que caminhos e por que razões se organizou esse domínio de conhecimento que é circunscrito por essa palavra relativamente nova que é a sexualidade? Então veja, primeiro, quando você lê todos os volumes da história da sexualidade, você vai perceber uma coisa: Foucault não fez em nenhum deles uma história do comportamento sexual nas sociedades ocidentais. Me parece que quando você pega um livro cujo título é História da Sexualidade, a primeira coisa que você imagina, pelo menos é a primeira coisa que eu imaginei, é o que eu iria encontrar ali, uma história do comportamento sexual, Como é que as pessoas experimentaram o prazer, quais eram as práticas adotadas no mundo antigo, no mundo medieval, no mundo contemporâneo, seja lá qualquer recorte cronológico que você fizer. E o Foucault diz que ele não quis escrever e ele não escreveu, nem nesse primeiro volume, Estamos em 77, o Foucault tinha publicado o primeiro volume já, mas publicaria apenas em 1984 os 2 outros volumes, e o 4º volume ficaria inédito até recentemente, E ele não fez isso em nenhum desses volumes, Não fez isso no volume 1, que era o caso aqui, e nem nos posteriores. Então ele não trabalhou uma história do comportamento sexual. O que ele fez então no lugar disso? Ele fundamentalmente fez, principalmente nesse primeiro volume, ele procurou investigar como o campo da sexualidade se tornou objeto de um saber. Primeiro, um saber circunscrito pelo campo religioso, mas sobretudo, a partir dos últimos séculos, como é que ele se constituiu no objeto de um saber especializado, técnico, Se tornou objeto da medicina, da psiquiatria, ou daquilo que Foucault chamava de saberes psi, Psiquiatria, psicologia, psicanálise, E olha que interessante, a outra pergunta que ele levanta é: por que caminhos e por que razões se organizou esse domínio do conhecimento? Isso é muito típico do trabalho do Foucault, Ele não está preocupado em investigar as práticas sexuais, ele está preocupado em saber por que esse campo se tornou objeto de conhecimento e por que esse campo se constituiu num campo de investigação de saberes especializados, Então, me parece que o Foucault responde isso no primeiro volume, fazendo uma análise desses saberes mais recentes, constituídos no mundo ocidental, mas depois ele vai fazer isso contrastando as práticas vigentes no mundo contemporâneo ocidental com aquilo que acontecia no mundo antigo. Bom, depois a gente tem ainda na sequência, ainda na página 11, veja, estou falando de apenas uma página até agora, ele vai falar das fontes que ele utilizou, e aqui a gente entende como é que Foucault fazia pesquisa. Olha que interessante isso. Ele diz aqui, trata-se aqui do devir de um saber que gostaríamos de apreender em sua raiz. Veja, onde? Nas instituições religiosas, nos regulamentos pedagógicos,
nas práticas médicas, nas estruturas familiares no seio das quais ele se formou, mas também nas coerções que ele exerceu sobre os indivíduos, desde que foram persuadidos de que teriam de descobrir neles mesmos a força secreta e perigosa de uma sexualidade. Então ele está falando de um determinado conjunto de áreas, de campos, né? E naturalmente a partir desses campos você precisa procurar então os documentos que revelem como a sexualidade funcionava em diversos campos aí listados por ele, né? Em instituições religiosas, né? Que tanto no passado como no presente procuram enquadrar o campo da sexualidade, prescrever condutas relacionadas ao prazer, né? Mas também nos regulamentos pedagógicos, né? O trabalho que a escola exercia e exerce até a atualidade. A gente experimenta no Brasil contemporâneo uma disputa para saber quem é que tem o direito de dizer o que sobre o campo da sexualidade, né? Há uma disputa para normatizar esse campo, né? Seja por uma perspectiva mais conservadora, seja por uma perspectiva mais progressista. Mas também nas práticas médicas, né? Então veja, você tem o domínio da religião, o domínio da educação e agora o domínio da medicina, né? Quer dizer, também os saberes especializados, científicos, né? Ou ditos científicos, eles também querem enquadrar esse campo, eles também estão normatizando, eles também estão dizendo o que é normal, o que não é normal, né? O que pode e o que não pode dentro desse campo, né? E depois ele vai para um campo mais informal, né? Que é as estruturas familiares, porque a família exerce um papel muito grande na constituição da relação do sujeito com o seu corpo, com o prazer, com esse domínio chamado de sexualidade, e também nas coerções, vamos dizer assim, aqueles modos de normatização da sexualidade que necessariamente não estão dentro das instituições, ou não estão dentro das instituições mais conhecidas e mais formalizadas, mas que também procuram prescrever conduta no campo da sexualidade. É óbvio que quando você estabelece todos esses domínios, você vai procurar no interior desses domínios os documentos, né? Ou as evidências materiais e documentais que você pode utilizar para fazer uma história da sexualidade. Então temos aqui um projeto bastante interessante e muito fora daquilo que normalmente a gente entenderia por sexualidade. Bom, depois o Foucault diz o que ele havia produzido então sobre uma história da sexualidade, o que ele pretendia ter feito, o que ele teria feito nesse primeiro volume. E ele diz, agora estamos na página 12, mas eu não pretendi absolutamente que não tenha havido repressão da sexualidade. Esse é um debate bastante importante, sobretudo desse primeiro volume, né, da história da sexualidade, em que Foucault começa a desconstruir uma tese muito comum entre as pessoas, né, nos anos 60, 70, de que a sexualidade tinha um problema muito sério, e o problema sério da sexualidade seria que ela vinha sendo reprimida, né, que as pessoas tinham dificuldades em lidar com a sua sexualidade em função de uma série de repressões que elas vinham sofrendo, né? E o Foucault diz, olha, o problema da sexualidade não é que ela é reprimida, o problema da sexualidade é que ela é fundamentalmente regida, né? Que ela é muita gente, a gente viu agora há pouco, né, a família, as escolas, as instituições religiosas, as instituições governamentais, há tantos domínios disputando para reger o campo da sexualidade e dizer como o sujeito deve se comportar em relação a esse campo, que não devemos, né, segundo Foucault, não deveríamos colocar o foco na hipótese repressiva, embora inegavelmente tenha havido repressão também da sexualidade, mas o que ele está dizendo o mais importante é investigar o campo da sexualidade como um campo produtivo, como um campo sobre o qual se procura exercer um domínio, um campo sobre o qual se procura prescrever uma série de condutas, e esse campo é disputado por diversas áreas que a gente já enumerou anteriormente. Então, continuando a citação da página 12, eu somente me perguntei se, para edificar as relações entre o poder, o saber e o sexo,
o conjunto da análise era obrigado a orientar-se sobre o conceito de repressão. Ou então, se não era possível compreender melhor inserindo interditos, proibições, forclusões e dissimulações em uma estratégia mais complexa e mais global que não fosse dirigida sobre o recalque como objetivo principal e fundamental. Então ele está justificando o enfoque dele. O enfoque dele não é em torno da questão da repressão, embora ele admita que tenha havido, que haja, sempre haja, né, vamos assim dizer, repressão ou produção de recalque no campo da sexualidade. Mas ele estava, sobretudo, preocupado com questões que envolviam o quê? Os interditos. Né? O que é um interdito? Uma proibição, um certo bloqueio, né? Quer dizer, é quando alguma instituição ou alguma prática de poder diz, olha, isso aqui não pode ser feito, isso aqui é proibido. Ou quando você patologiza, né? Quando você diz, olha, não faça isso porque isso aqui é uma prática sexual anormal, né? Apenas as pessoas doentes fazem isso, né? Então, também é uma forma de controle, também é uma forma de prescrição, também é uma forma de interdição, né? Você interdita uma determinada prática e prescreve uma outra. Então, você interdita aquilo que está sendo interpretado como anormal, ou proibido, ou pecaminoso, né, no campo religioso, ou patológico, né, no campo da medicina, da psiquiatria. E você prescreve aquilo que é normal. Né? Normal no sentido de que está na norma, no sentido de que está dentro do comportamento esperado. Mas esperado por quem? Pelas instituições religiosas, pela medicina, pela psiquiatria, por alguma forma de psicologia que eventualmente se pronuncie sobre o assunto, né? E por aí vai. Para terminar, o Foucault então faz um balanço daquilo que a gente poderia identificar como problema ou problemas persistentes na obra de Foucault. Ele diz assim, ó, é o problema que determina quase todos os meus livros. E agora ele diz qual é. Como, nas sociedades ocidentais, a produção de discursos carregados, pelo menos por um tempo determinado, de um valor de verdade está ligado aos diferentes mecanismos e instituições de poder. Então é isso que o Foucault está fazendo, né? É isso que o Foucault havia feito em livros anteriores, por exemplo em Vigiar e Punir, só que aqui ele está mudando o domínio, mas ele está preocupado em como é que no mundo ocidental há uma produção discursiva que procura dizer o que é verdade, né? E exercer um controle sobre a vida do sujeito, sobre o corpo do sujeito, sobre um domínio específico, né? Então, o Foucault está dizendo o seguinte, no caso específico aqui, que é o caso da sexualidade, ele está preocupado em saber como é que se produziram tantos discursos que concorrem em torno da questão da verdade sobre a sexualidade, discursos produzidos no âmbito religioso, no âmbito da ciência, no âmbito das diversas áreas da ciência, dos saberes educacionais, pedagógicos, e como é que isso concorre para exercer um poder sobre o sujeito no sentido de dizer, olha, você deve se comportar dessa forma em relação à sua sexualidade, você deve se enquadrar, né? Às vezes esses saberes estão em conflito entre si, às vezes eles estão atuando de forma cooperativa para poder estabelecer comportamentos que seriam considerados desejados por determinadas formas de poder vigentes ou formas de poderes vigentes no nosso mundo contemporâneo. Bom, é isso, um texto de 2 páginas, contendo muita coisa interessante. Espero ter conseguido pontuar aquelas questões mais importantes, espero ter ajudado a compreender um pouco melhor como é que Foucault entende, não só entende, mas produziu pesquisa dentro desse campo chamado de história da sexualidade. Espero encontrar você num próximo vídeo. Um abraço e até lá!